Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 14 de janeiro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Escrínio de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Suicidas. E Emmanuel nos diz: não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana. E não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel? E, pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da redenção antes do triunfo, ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios no pelourinho da maldade e da calúnia, pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência, pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destroem o próximo, pelos que se afogam no charco da viciação, pelos que se entregam à inércia e pelos que perseguem e chicoteiam os semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo de lodo em que hão de perecer. Saibamos utilizar dificuldades na sublimação de nosso futuro. A Terra é um santuário de regeneração e de esperança para quantos lhe abraçam as lições com ânimo forte, conscientes da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Dores, aflições, provas e desencantos representam o material educativo do templo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies ao cansaço ou ao desalento, na solução dos problemas que te afligem à marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia que raiará sempre mais belo. Caminha para diante, regozija-te com o sofrimento que te ajusta as contas e abençoa os obstáculos que te fazem mais experiente e mais nobre. E unido à tarefa que o Senhor te confiou, qualquer que ela seja, aprendendo e servindo, amando e lutando na construção do bem infinito, encontrarás, mesmo na terra, o manancial da vida abundante que te alimentará o coração na conquista da vida imperecível. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Muito boa noite aos queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. As nossas primeiras palavras são sempre de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne nesta noite em torno de um tema gravíssimo na sociedade, especialmente nos dias atuais, que é o suicídio. É uma chaga social, é um problema moral, é um problema de saúde pública, porque nós estamos vendo
nesses últimos tempos, um número muito grande de jovens cometendo esta grande infração. Nós saudamos a todos os nossos ouvintes e, de forma muito especial, a direção espiritual da casa, que mesmo no serviço à distância, nos auxilia, nos assiste, nos permite ter momentos em que nós podemos pensar um pouco mais e melhor sobre as nossas vidas de espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. E cada um de nós escreve uma história. A questão do suicídio, ela não faz parte do planejamento reencarnatório, porque o suicídio, ele, ao invés de resolver um problema, ele cria outro problema. Ele cria o problema decorrente da infração à lei, contrário ao 5º mandamento, que nos diz: não matarás. Nós não temos o direito de ser homicida, nem tampouco suicida. A literatura espírita, ela é rica em materiais para que nós possamos fazer uma análise substanciosa, entendendo que cada espírito tem uma bagagem, cada espírito, de acordo com as suas conquistas e com seus deméritos, ele responde à lei de acordo com a situação. O suicídio não foge a isso. Nós estamos abordando as questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos. E na questão 957, os espíritos disseram que nenhum suicida foge ao desapontamento, ou seja, a decepção de ver que a vida não acabou na sepultura. A doutrina espírita também, ela nos alerta e ela nos fornece instrumentos para que nós possamos combater o suicídio em nós e junto àqueles irmãos que procuram a nossa casa espírita. No livro Drama da Bretanha, que é uma trilogia assinada pela mediunidade singular de Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier, O Drama da Bretanha. Lá no final, no capítulo 14, intitulado Uma Viagem ao Infinito, o Espírito Charles vai mostrar para nós quão grande é o esforço dos espíritos para evitar um suicídio. Quantas e quantas vezes no momento do sono físico, esse espírito, esse pretenso candidato ao suicídio, ele é levado para ser alertado, para ser dito a ele que ele não deve cometer este ato hediondo. No entanto, nós temos um livre-arbítrio. E todas as escolhas têm consequências. O espírito quer praticar o suicídio, não deve, mas ele tem esse direito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nos disse o grande apóstolo Paulo de Tarso. E se o espírito acha que a melhor tomada de decisão para ele, naquele momento, é a saída falsa pelo suicídio,
ele vai cometê-lo e vai responder à lei. Se 2, 3 pessoas fazem um pacto de morte e, ao mesmo tempo, se suicidam, cada uma delas, cada individualidade será avaliada dentro daquilo que possui de conhecimentos, de trabalho no bem, de atenuantes e agravantes que nós vamos observar. Também, pelas mãos iluminadas dessa médium Ivone, nós temos um clássico da literatura espírita, que é Memórias de um Suicida, onde são narrados casos ocorridos nos séculos XVIII e XIX na Europa, intelectuais, homens de alta posição social, que cometeram suicídio. Dentre eles, o poeta português, que se apresenta com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Um outro expoente da Universidade de Coimbra, um grande comerciante de vinhos, e por aí vai a saga dolorosa que esses espíritos criaram para si mesmos. Também nesta obra, Memórias, nos é demonstrado o trabalho dos espíritos para evitar, porque o principal é que a gente consiga evitar. E não conseguindo, vamos tratar. No entanto, vai ficar mais difícil. Mas nenhum de nós tem o direito de julgar os nossos irmãos por esse ato. Eu, no lugar dele, como eu agiria? Já paramos para pensar nisso? O nosso planeta é de provas e expiações. Nós ainda nos deixamos arrastar por conta de más tendências. As vicissitudes pelas quais nós passamos são de natureza variadas. As lutas, os desafios são de várias espécies. Mas por que estamos hoje num planeta ainda de provas e expiações? Quem somos nós, espíritos, que ainda não conseguimos nos elevar um pouco mais acima? A proposta da reencarnação é que a gente possa ressignificar a nossa existência, que nós possamos conquistar a superação, porque a meta é fazer da dor um instrumento de progresso. E a desistência, ela sempre será nociva ao espírito, porque ela nos arrasta para a dor. Quando no plano espiritual é feito o planejamento reencarnatório, e nós estudamos isso no Livro dos Espíritos, nas questões 258 até a 274, nenhum de nós tem um planejamento para sermos decadentes, para praticarmos crimes, para nos vulgarizarmos, nos desrespeitarmos, para que a gente deixe marcas nocivas à sociedade. Não, muito pelo contrário. A reencarnação, ela é um desafio para que o espírito possa vencer as dificuldades. O que significa dizer que eu, você, todos nós que estamos reunidos nesta assembleia, temos dificuldades. Lutamos por um processo de superação em que muitas vezes nos frustramos por não conseguir o objetivo
desejado. Mas precisamos voltar ao ponto de partida. Nós já sabemos nos reabastecer com as forças que a espiritualidade nos oferece através dos ensinos do Evangelho de Jesus. Nós temos o Evangelho de Jesus como um guia, como um sustentáculo. Porque nós temos dois tipos de suicídio. Aquele suicídio instantâneo, em que a criatura dá um tiro contra o seu próprio corpo, se joga de determinada altura, comete um ato em que a morte do corpo físico acontece instantaneamente. Mas também temos um outro tipo de suicídio, quando a gente deixa a vida me levar, quando a gente não se prontifica em mudar o cenário à nossa volta, onde a gente fica esperando que os espíritos, que os santos das nossas devoções caminhem por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. A desistência, ela é uma condição infeliz que o espírito cria, adiando o seu progresso, persistindo na dor. Nós viemos para quitar dívidas, e muitas das vezes essas dívidas que foram renegociadas, nós aumentamos ainda mais. As provas pelas quais nós passamos, que têm causas atuais ou anteriores das aflições, são para que a gente crie empatia, resiliência, resistência e não venha transgredir a lei divina, o natural, que está lá na 614, e que os espíritos disseram ao senhor Allan Kardec que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Chegando então ao nosso conjunto de questões tão esperados da noite de hoje, nós vamos fazer uma análise de cada uma delas, pena que o tempo não nos permita um aprofundamento, mas baseado no título, Desgosto da Vida, Suicídio, nós vamos ver na 943 que o desgosto da vida, ele se apodera de nós por efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. E nota, Allan Kardec nos diz que nós precisamos dar um fim útil às nossas aptidões naturais, que nós devemos buscar no trabalho uma ressignificação, para que a gente possa um dia encontrar a felicidade, que nós aprendemos na 922, que para o homem no mundo, para nós, significa a consciência tranquila e a fé no futuro. Na questão 944, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, disseram os espíritos, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Na subpergunta A, o suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Nós vamos, então, na questão 376, aqui do Livro dos Espíritos, que ela vai nos dar um subsídio. Eu estou procurando aqui que eu esqueci de marcar. Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos: de onde se origina a ideia de que a loucura leva algumas vezes ao suicídio?
O espírito sofre pelo constrangimento que experimenta e pela impotência em que está de manifestar-se livremente. É por isso que procura na morte um meio de quebrar esses elos. Nós sabemos que casos como a embriaguez, o uso contínuo de drogas, podem levar o espírito ao cometimento de um suicídio. Tem uma atenuante, mas nenhum deles fica sem uma agravante. Das questões 945 a 950, nós vamos ver causas diversas e que não existem dois espíritos iguais, nem tampouco dois julgamentos iguais. Na 945, Kardec vai falar sobre o desgosto, que é o título do nosso tema. O que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E os espíritos responderam: insensatos, por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. A gente precisa buscar uma ocupação. Tem um ditado antigo que diz que mente vazia é oficina do mal. A minha avó, como católica, cearense, conterrânea do pai de Gesilda, dizia: mente desocupada, oficina de Satanás. Que nós sabemos que é uma denominação a esses nossos irmãos ainda um tanto ou quanto descuidados da lei. A questão da obsessão também. O espírito pode levar o outro ao suicídio. Pelo constrangimento, o espírito chega no momento que ele não suporta mais. E ele quer dar expansão à sua vida e ele se vê como que subjugado a uma outra vida. Tem uma atenuante, mas tem agravante. Por que ele ficou obsidiado? Por que esse espírito se ligou a ele? Quais as razões que levaram esse espírito a odiá-lo tanto? E o domínio? Como é que esse espírito conseguiu? Certa feita, eu lembrei isso ontem, num estudo sobre o Livro dos Espíritos, lá no Leon Denis, a nossa UERJ, lotada com mais de 2.000 pessoas, naquela concha acústica, e o senhor Divaldo Pereira Franco, a nossa maior referência em mediunidade nos dias atuais, falando aos nossos corações. E bradava com aquela voz que ia lá do outro lado da estação do metrô, dizendo: obsidiado e obsessor são cúmplices, são farinhas do mesmo saco. O nordestino gosta muito dessa fala. Na 946, nós vamos ver a questão do suicídio para escapar das misérias e das decepções deste mundo. Como eu falei no início, a literatura espírita é rica em material sobre este tema, e a nossa codificação, o senhor Allan Kardec selecionou na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, um estudo sobre suicida. E ele evocou, com o consentimento de São Luís, que é o patrono da Sociedade Espírita de Paris, e outros espíritos que muito bem o assistiam, alguns suicidas para falar das suas dores. Dores muito fortes, diga-se de passagem, uma culpa em uns, o não arrependimento em outros.
E ele vai falar do caso que encaixa-se dentro da 946. O que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções deste mundo? E ele fala-nos do pai e o conscrito. Conscrito é um termo que está em desuso nos dias de hoje. Naquela época, era o jovem que se alistava para o serviço militar. O casal de comerciantes simples, ou seja, não é um comércio de grande potência, tinham apenas esse filho. E aquele rapaz, aquele jovem, em época de alistamento militar, que fosse arrimo de família, que a mãe não tivesse marido, fosse viúva, ele era dispensado do serviço militar. Então, o pai suicida-se, achando que estava livre, que a esposa iria ter o filho para sustentá-la. Então, São Luís traz esse espírito e diz para Allan Kardec que ele vai ficar muito feliz em ser evocado. E o espírito diz: eu sofro muito, mas é justo, entretanto ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade, as letras são irregulares e mal formadas. Após o termo mais, ele para em vão, tenta escrever. Faz apenas alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que a palavra Deus ele não quer escrever, ele não consegue escrever. E Kardec diz para ele: preencha a lacuna que deixastes. Ele diz: sou indigno. Ele tem vergonha de pronunciar o nome de Deus. Dizes que sofreis, sem dúvida errastes em cometer suicídio, mas o motivo que vos levou a esse ato não mereceu nenhuma indulgência? Responde ele: minha punição não será longa, mas a ação nem por isso é menos grave. Ele cometeu esse ato, ele se arriscou, ele não pensou nele por amor à família. Teve o atenuante. No entanto, minha punição não será longa, mas a ação nem por isso é menos grave. Não deixou de cometer a infração e terá que responder por ela. Então ele diz que sofre duplamente, tanto na alma como no corpo. É um fato muito comum quando eles vêm à mesa mediúnica, que é um pouco raro. Via de regra, eles descrevem um sofrimento físico muito forte. E o médium precisa ter um equilíbrio mental, psicológico, emocional para receber um espírito suicida. O desgaste é muito grande. Por isso mesmo, poucas vezes eles são trazidos ao nosso ambiente e se utilizam da fala dos médiuns. É uma questão até da espiritualidade nos poupar. Voltemos a Memórias do Suicida. Dona Ivone Pereira fala que o planejamento para o suicida se comunicar numa reunião de atendimento espiritual, ele é complexo. E às vezes chega no último momento, o médium desiste. E não são todos os médiuns capacitados para esse tipo de incorporação. São incorporações difíceis, complexas, e a espiritualidade evita cada vez mais. Kardec pergunta: vossa ação teve como único motivo o vosso filho. Não foste motivado por nenhuma outra causa? Somente o amor paternal me guiou. Porém, me guiou mal.
Por causa desse motivo, minha prova será abreviada. Vamos observando a bondade infinita de Deus, levando em conta a bagagem daquele espírito, um homem simples, um chefe de família preocupado com a sua prole, preocupado com a esposa. O carinho dele foi tamanho que ele se anula por conta da esposa e do filho. O que não deixa de ser um desrespeito à lei. Como o tempo vai correndo, eu não vou ficar lendo tudo. Vocês leem Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, Pai o Conscrito. Para terminar, São Luís diz: esse espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição será terrível e muito longa. A punição, desculpem, seria terrível e muito longa se ele não tivesse um motivo louvável, que era o de impedir que seu filho fosse ao encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações e que é justo, o pune apenas por suas obras. Numa época de guerra, ele ficou com medo também que o seu pupilo não retornasse e o que seria deles na velhice. Sigamos então, 947. A questão daqueles que... Tive um probleminha aqui na gravação. Voltemos à questão 947. O homem que luta contra a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas ele deveria ter lutado mais. No entanto, aqueles que viviam ao seu lado, que nada fizeram para atenuar esse processo, são cúmplices. Então, a gente tem que estar muito atento, porque, às vezes, nós não olhamos para o outro. E, indiretamente, nós somos causa desse gesto tão triste, que a sociedade acusa como se tivesse esse direito. Na 948, ele fala do suicida que quer escapar da vergonha de um gesto para não macular a família. Isso, naquela época de Kardec, nas sociedades mais abastadas, era, sim, algo muito forte. Se eu vou ser motivo de escândalo, eu me mato. E, na resposta, os espíritos dizem, abre aspas, o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Fecha aspas. A 949 está na mesma linha. Será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou a família? Quantos empresários falidos cometem o suicídio? Quantas situações irregulares que virão à tona e a pessoa, por uma questão de vergonha, antecipa o seu gesto. No livro A Vida Escreve, assinado por Hilário Silva, na psicografia de Chico Xavier, ele conta um caso de um empresário lá na década de 1940, 50, que ele vai a quase total falência e, para evitar a vergonha da família, ele comete o suicídio. 5 dias depois,
é liberado uma quantia de um dinheiro que ele estava por receber e que os filhos sanaram todas as dívidas e tocaram os negócios. Voltemos à Memórias de um Suicida. O comerciante de vinhos bem-sucedido, que tinha algumas filhas, dentre elas Margarida, a sua Margaridinha preferida, ele comete o suicídio. Além do desapontamento, além da grande dor, ele expia a dor de ver Margaridinha, a sua menina, prostituída no cais da Ribeira, às margens do Rio Tejo. Seu filho, que não era um rapaz muito bem equilibrado, era um playboyzinho, torra o resto do dinheiro, cai no vício e vai para a prisão. A esposa fica assim um tanto quanto alheia a isso tudo. A ausência abrupta dele, o choque do ato, a família estava chafurdada em dívidas e a perda desses bens leva a filha à prostituição, ela que não estava acostumada a receber não, tinha tudo que queria, papai lhe dava, idem o seu filho, quando ele não tem mais de onde tirar, quando as mesas de jogo não lhe oferecem mais nenhum valor, ele apela para a criminalidade, somado ao vício do álcool, complementado pela cadeia. Então ele responde pelo crime da infração maior e do desalinho da família. Uma família, ela se une para que um ajude ao outro e não para que um venha trazer a decadência moral de outros. Então, nós estamos trazendo exemplos da própria literatura mediúnica. Chegamos na 950. O que se deve pensar daquele que tira sua vida na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? É outra grande ilusão. Da mesma forma, eu vou me matar para encontrar minha mãe mais rápido, meu marido, A, B ou C. Complica tudo, porque eu passo a ser um criminoso. Tendo em vista que eu perco meus direitos diante da lei. Tem a culpa, tem o remorso, tem a cobrança dos que ficaram, tem toda uma vibração negativa e eu assumo ainda o ônus do desgosto que eu causei àqueles outros que ficaram. Nós vamos ver na 951 quando o sacrifício da própria vida ele tem por objetivo salvar a vida de outros. Nós já vimos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 27 a 31. 27, deve-se pôr fim às provas do próximo? Não. Quem responde é o Espírito Bernardin. No item 28, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Não. São Luís explica o porquê. No item 29, sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la,
É culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Claro que sim. É uma fuga disfarçada. Poderá sair do mundo como um herói. No entanto, aos olhos de Deus, é um suicídio. Quantas notícias de desenlace nós recebemos e vamos desencarnar achando que foi algo natural e o companheiro cometeu essa infração. Então nós já passamos pelo Evangelho, pelo céu e o inferno, chegamos na 952. O homem que parece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que deveriam apressar o seu fim. Por exemplo, álcool, drogas, sexualidade desenfreada, mas as quais não tinha mais o poder de resistir, porque o hábito as transformara em verdadeiras necessidades físicas. Comete ele o suicídio? Suicídio moral, dizem os espíritos, porque ele deveria ter se preservado para se livrar dessa dependência. Ele cria um desvario na fala dos espíritos. Então, nós vamos ver na 953 que se a gente abrevia a vida por 1 minuto, é suicídio. Por isso, o aborto é crime, eutanásia é crime. Nós precisamos deixar a vida seguir o seu curso natural. Nós temos informações do plano espiritual, mas que não nos dá o direito de querer ser juiz em causa própria. Na questão 954, ele vai tratar sobre a imprudência, esportes radicais, enfim. Não vai haver culpabilidade quando não há intenção. No entanto, algumas pessoas não têm a coragem, entre aspas, porque cometer suicídio não é um ato de coragem. Essa coragem aí é uma falta de expressão mais adequada. A coragem está no enfrentamento, na resistência, no pedir socorro, tanto ao plano espiritual quanto ao plano físico. Porque muitas vezes uma mente doentia, por um processo obsessivo, precisa de um tratamento médico, psiquiátrico, neurológico, psicológico. Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro Loucura sob Novo Prisma, vai tratar muito bem desta situação. A 955 fala de um costume bárbaro já abolido em algumas tribos da antiguidade, quando o homem desencarnava, a mulher tinha que se matar, de preferência incinerando-se. Era um costume bárbaro e elas têm a desculpa na nulidade moral e na ignorância à lei. Eram obrigadas a fazer isso. Obrigadas. Era quase que um homicídio. Uma lei que diz que a viúva precisa se matar. É o mesmo que chegar à casa dela com uma arma, dar-lhe um tiro, uma facada e dizer: você acabou. Um costume bárbaro, patriarcal, obsoleto, graças a Deus, totalmente sem sentido. Mas a gente observa o cuidado do nosso codificador na análise das situações ligadas ao nosso dia a dia.
A 956, nós já comentamos, porque é sobre a perda de entes queridos. A melhor forma que nós temos para vencer todas essas dificuldades citadas, perda de entes queridos, situações constrangedoras, doenças, situações que nos levem a uma falência moral ou material, é pedir socorro, é buscar forças em Deus, é criar resiliência para que a gente possa vencer com dignidade, ressignificando a existência, quitando-nos perante a lei, diante daquela prova. Chegamos, enfim, a 957, última desse conjunto de questões. Então, Kardec pergunta, em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado do espírito? As consequências são muito diversas, não apenas fixas. Vamos estudar isso mais à frente no Livro dos Espíritos. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Nós citamos o exemplo lá no Céu e Inferno. Mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar. É o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Voltemos ao ponto de partida. Cada espírito com a sua prova, com seu histórico, com a sua performance. Cada ato avaliado de acordo com esse espírito e o seu posicionamento diante do mundo. Em nota da 957, Kardec nos convida a visitar a 155 e a 165, falando também sobre a demora do desligamento. Em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia seu erro de um jeito ou de outro. Persiste uma afinidade entre o espírito e o corpo, e o perispírito não consegue se desligar, registra muitas vezes a decomposição. Já presenciamos casos em reunião mediúnica, raros, que o espírito se manifesta e o médium registra todo o desconforto da decomposição. Não é psicológico, é real. E essa repercussão, ela se demora mais no suicida do que daquele que parte de morte natural. O que não significa dizer que aquele que parte de morte natural esteja isento desta situação. Terminando, então, nós verificamos que não podemos nos afastar de Deus, que não devemos deixar de orar por esses nossos irmãos, não nas nossas casas, por conta da vibração que eles irradiam. A casa espírita é o local próprio, ideal para isso. Todas as religiões, elas condenam o suicídio. Mas o espiritismo, por essa sua forma esclarecedora, ampliada, condena
mas socorre, abre os braços, recebe, porque nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. Se o vizinho tem telhado de vidro, eu também tenho. A pedra que vai quebrar o telhado do vizinho vai quebrar o meu também. Então, estejamos muito atentos. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, referente às preces, e Kardec dedica uma delas aos nossos irmãos que cometeram essa infração. Nas nossas reuniões de preces na casa espírita, nas nossas caixinhas de prece, nós admitimos e acolhemos esses nossos irmãos, porque eles são filhos de Deus, se transviaram, mas um dia eles voltarão ao caminho do bem. Voltemos à memórias de um suicida e vamos ver que todos esses espíritos, narrados pela mediunidade ímpar, singular, de Ivone do Amaral Pereira, eles recebem um tratamento na Cidade da Esperança, comandado por Maria de Nazaré e suas legionárias, e passados algum tempo, eles são reencaminhados ao palco reencarnatório. O que significa dizer que a lei educa e não pune. Isentos das transgressões, não. Muita dor. Existências sacrificadas, muitas vezes almas mutiladas, apresentando corpos com deficiências psiquiátricas, portadores de necessidades especiais, de síndromes X, Y, Z. Não importa, o espírito volta para fazer o conserto do estrago que um dia ele fez. Ele atrasa o progresso. Dependendo da sua vontade, ele até acelera esse progresso. O que importa é que ele terá uma outra oportunidade. O que importa é que nós não temos o direito de julgá-los. O que importa é que nós devemos gastar, no bom sentido, o tempo na prática do bem, para que as nossas mentes não tenham espaço para essas sugestões do mal. Mas se elas nos visitarem, oremos, peçamos socorro. Eu sou espírita, 50 anos de casa. Sim, e você é perfeito? Quem é você, espírito? Qual o problema de você pedir socorro? Qual o problema de surgir uma ideia suicida, uma ideação, você tendo 70 anos de idade? Espírito não tem idade. Por que surgiu agora? Qual é o chamado que está sendo feito para mim neste momento? Vamos apoiar, vamos abraçar, vamos utilizar as ferramentas que a nossa amada doutrina espírita nos fornece para evitar o suicídio em nós e junto a qualquer um daqueles que nos peça ajuda. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva. Eu falei que o tema é denso, triste. No entanto, inevitável deixar de falar dele. Precisamos falar, precisamos combater,
precisamos auxiliar, precisamos encaminhá-los. CVV está aí. CVV, segundo Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ele foi criado na espiritualidade, como um polo de referência, de valorização da vida e de prevenção contra o suicídio. E eles têm instrumentos que eles sabem utilizar porque eles são treinados para isso. Façamos o tratamento espiritual, mas não deixemos de atender às necessidades daquele corpo cuja alma está enferma. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Boa noite, meus irmãos. Após a finalização dos estudos doutrinários desta sexta-feira, onde tivemos a oportunidade de refletirmos sobre a palestra proferida pelo nosso irmão José Soares, que teve como tema Desgosto da Vida, Suicídio, tema esse encontrável no Livro dos Espíritos, questões 943 a 957, daremos início à segunda parte dos trabalhos. Lembrando quanto à absoluta necessidade da estabilização de nossos pensamentos, mediante o indispensável concurso da prece. Como sabemos, a segunda parte dos trabalhos de sexta-feira tem como objetivo a prece endereçada aos irmãos desencarnados, cujos nomes se encontram nos nossos controles de prece e principalmente nas nossas mentes, que emitirão vibrações poderosas de amor e paz para eles. Também será formada uma corrente de passes magnéticos à distância, com irradiação para todos aqueles que se encontram nas enfermarias, nas UTIs, nos manicomios, nos presídios, dormindo nas ruas da cidade, ou mesmo em nosso ambiente familiar. Sugerimos que coloquem sobre as mesas um copo ou jarra com água, para que os fluidos medicamentosos, imergidos pela ação dessa forte corrente magnética, possam se incorporar às moléculas da água, vindo dessa forma a beneficiar a todos que dela venham a beber. Jesus amado, sublime peregrino do amor, nosso mestre, nosso médico espiritual, rogamos vossa excelsa presença e intercessão a Deus pelos trabalhos a serem realizados na noite desta sexta-feira e que nossos ambientes familiares estejam protegidos contra todo o mal exterior e amparados para que